agora, gente, eu vou receber aqui no nosso sofá a Isabela Guimarães, que é psicóloga. Vem cá, Isabela. E é bonita a doutora aqui, viu? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Vamos sentar aqui rapidinho? Daqui a pouquinho a gente vai chamar a mamãe, que vai trazer um príncipe que vai tomar conta aqui desse programa daqui a pouquinho, viu? Eu queria que você falasse pra gente, Isabela, um pouquinho sobre essa questão do autismo, né? Como a pessoa pode identificar na criança algum sintoma que ela pode ser uma criança autista? A partir dos 18 meses, a gente já consegue identificar alguns sinais na criança. Então, depois um pouco de 1 ano de idade. Por exemplo, a dificuldade do contato visual, um atraso na fala, um atraso ao andar, no engatinhar, a dificuldade em ter brincadeiras funcionais. Então, pega o carrinho e ao invés de brincar com ele, fica rodando a rodinha. Então, todos esses são sinais. Uma dificuldade para se alimentar também, ou crises de raiva, a criança tem dificuldade para se regular, tem dificuldade em lidar com a sua frustração. Então, são vários sinais que a gente pode identificar e já procurar um médico e um psicólogo também. Mas, muitas vezes, esses sintomas, essas reações, as mães não sabem que é de um autista. Às vezes, acha que a criança é muito agitada. Às vezes, talvez, pode até colocar de castigo porque acha que está agitada demais, que é diferente. Então, tem que ter essa consciência de que pode ser algo a mais. Sim, é importante a gente estudar sobre, ainda mais que estão tendo mais casos de autismo identificados. Então, é importante a gente saber o que é uma birra, o que é uma crise. Então, isso é muito importante para a gente já começar o tratamento desde o começo. Quanto mais cedo a gente começar o tratamento, melhor. Tá certo, gente. Mas agora eu vou chamar o nosso participante especial aqui e a mamãe dele. É isso mesmo que estão aqui com a gente. É a Michele Xavier Alves Moreira, que é a mãe do Heitor Gabriel, que é linda demais, gente. Vem cá, Heitor. Vem cá dar um abraço na tia. Já tá se vendo na televisão, né? Cadê o beijo? Que coisa fofa, gente. Olha que príncipe que tá aqui. Seja bem-vinda. Vamos sentar aqui com a gente? Vamos organizar aqui. Peraí, o Heitor vai sentar aqui do meu ladinho, pode ser? Não, tá pertinho da mamãe ali, ó. Heitor, fica pertinho da mamãe ali. Você vai segurar esse microfone pra gente conversar. O Heitor, ele tem 5 anos, né? Isso, o Heitor tem 5 anos. E quando que você descobriu que ele era autista? Como que foi pra você, assim? A gente sempre tinha, né, algumas coisas que a gente observava, o atraso na fala que a doutora falou. Coloca o microfone. A dificuldade de andar, a dificuldade de interação. Aí a gente tinha essa suspeita e começou a levar ele no médico da UBS, né? Que aí a doutora avaliou ele e aí, assim, ela encaminhou ele para fazer as terapias para realmente ver se ele era autista ou não. Aí a gente fez várias intervenções e a gente pegou o diagnóstico. Ele era ativo, mas tinha alguns atrasos. Ele tinha atraso na fala, ele tinha dificuldade na interação, muito medo, ele não gostava de sair de casa, muita birra. Ele tinha muita dificuldade na fala, ele demorou muito tempo para falar. E não tinha brincadeiras, né? Igual a doutora falou, a brincadeira dele não era uma brincadeira que tinha um contexto. Ele sempre gostava de brincar deitado, mais pegando as rodinhas do carrinho e só girando elas. Andava bastante na ponta dos pés. Aí isso despertou a curiosidade da gente, né? Porque ele era diferente. E quando você descobriu, como que foi a sua reação? Porque não é fácil você receber um diagnóstico enquanto a gente está só suspeitando, a gente ainda fica, não, pode ser que não seja. Mas quando a gente pega o laudo, dá assim, a gente perde o chão. Porque a gente fica pensando no futuro, conta de as pessoas têm muita discriminação, a gente fica pensando como que vai ser, enquanto ele é pequeno, eu cuido dele, é uma coisa, e quando ele estiver longe de mim, longe aos meus olhos. Tem muita discriminação, as pessoas olham diferente. Aí a gente passa como se fosse um luto, né? Tem aquele luto até aquela adaptação, a gente vai também se transformando, porque é difícil para ele, mas também é difícil para a gente, porque muda toda a rotina, a família inteira tem que mudar, né? Se adaptar a ele, porque não é fácil. Toda a rotina, é uma né? correria, leva para terapia, busca. Eu tenho mais filhos, eu tenho que cuidar dos outros também. E você chegou a procurar uma psicóloga para fazer esse acompanhamento? A clínica geral encaminhou a gente primeiro para a psicóloga e ele também tem muita seletividade alimentar e a questão da fala. Então, as primeiras que ele fez foi a fono, a psicólogo e a nutricionista. Aí lá elas viram, né, que realmente ele tinha alguns sintomas de autismo, aí encaminhou novamente
diretamente para a clínica que encaminhou para o neurologista. Aí lá a gente fez exames até pegar o laudo dele. Que bom. E você tá gostando, Heitor, de estar aqui? Tá? Sim. Muito bem. E você que vai comandar esse programa aqui hoje com a tia, viu? Combinado? Sim. Agora, Isabela, ela falou que procurou uma psicóloga. Geralmente, qual que é a maior dificuldade que você vê no seu consultório na hora da aceitação dos pais na presença desse diagnóstico? É a questão que ela falou do luto mesmo, essa aceitação realmente de entender que é uma criança autista. E o principal é a gente explicar o que é o autismo para essa família. Porque realmente o tratamento não é só com a criança, é com a família toda. Essa família também precisa desse suporte. Então, o maior desafio é realmente a gente acolher essa família inteira e explicar o que significa, porque existem 3 níveis, né, do autismo. Então, é entender onde que a criança está, quais habilidades ela precisa aprender, onde ela está atrasada, para aí sim a gente explicar o que a gente precisa fazer e montar o tratamento. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para você me contar desses 3 níveis do autismo, combinado? Então você vai ficar aqui, mas daqui a pouquinho a tia vai precisar de você, viu? Fica aqui com a mamãe. Agora eu quero perguntar para nossa psicóloga, né? Quando os pais, eles veem, a gente vê aí, né, a Michele tão animada, né, e feliz de ver essa desenvoltura do filho. Até chegar a esse nível, os pais têm uma certa dificuldade para assimilar que ele vai ter dificuldades que talvez as crianças normais não teriam. Sim, a criança autista vai ter algumas limitações, mas dentro da terapia a gente consegue expandir as habilidades dele e principalmente com o apoio do pai mesmo, igual ela falou. Se os pais não ajudarem a gente não faz muita coisa. Porque quem passa a maior parte do tempo com a criança é a família. Então, assim, é um processo de psicoeducação de todo mundo mesmo. E aí funciona. Tem que ter toda essa equipe por trás desse acompanhamento. Exatamente, precisa. E como que você orienta, principalmente em relação às escolas? O que as escolas precisam para atender bem tanto os pais quanto as crianças autistas? É importante que a gente trabalhe em conjunto com a escola. Muito importante. Então, todo mundo precisa estar alinhado nesse tratamento, porque às vezes é uma criança que se irrita com maior facilidade. Então, a gente passa orientação para a escola para saber lidar com essa frustração, por exemplo, para evitar com que essa criança se irrite. Talvez fazer alguma adaptação das provas também, quando a criança é um pouco mais velha. Então, realmente, a gente precisa desse suporte da escola. Muito bem, então a escola tem que ter toda essa preparação para receber um autista e também a família. Exatamente. Né? Você, quando você matriculou, ele já estuda? Sim. Quando você matriculou, a primeira coisa foi avisar a escola sobre... Isso, eu levei o relatório dele e avisei que ele precisa de uma professora de apoio, porque ele também tem TDAH, então a falta de atenção dele é muito grande. Aí a gente vai e fala para a escola e a escola tem todo aquele trâmite, né? Até conseguir um professor para ajudar ele. Eu queria que a psicóloga falasse para as câmeras, assim, para os papais, né? Que talvez passa por essa fase de adaptação, Isabela, que talvez não aceite ainda, né? A alimentação do filho, até o diagnóstico. Eu queria que você falasse para as pessoas que nos assistem hoje, como aceitar essa realidade. É para 2? Ai, achei. Achou a câmera. Então, gente, é muito importante que vocês procurem ajuda, porque quanto mais demora, isso pode atrapalhar muito no desenvolvimento da criança. Então, o processo mais facilitador para que você veja a sua criança se desenvolver, ser um adulto funcional, um adulto independente, é realmente a gente fazer terapia. E também ajudar nesse processo de aceitação, a gente consegue dar esse apoio para a família. Não é só a criança que está recebendo suporte, são vocês, pais, os avós, os tios, todo mundo. Então, muito importante que vocês participem desse processo e o bem maior que a gente está querendo, o nosso objetivo maior, é que essa criança se desenvolva, se torne um adulto funcional e que ele tenha qualidade de vida. Muito bem. Michele, eu vejo no seu olhar que talvez o diagnóstico tenha sido difícil. Mas hoje a gente vê que o amor, ele transborda, né? Vira tudo no orgulho, que eu vejo que você tem muito orgulho dele, né? Porque a gente passa por um período de luto, porque é difícil, não é fácil. A gente transforma a vida da gente, mas com amor, dedicação, a gente consegue. Olha aí, antes ele não conseguia, ele não estaria aqui, a Renata sabe.
Porque a Renata acompanhei ele já tem mais de ano. Ele não estaria aqui e não estaria se comportando assim, mas a partir da aceitação que nós tivemos e todo o trabalho que a gente tem em levar ele nas terapias, deixar ele ser uma criança. Porque a criança, não só a criança autista, mas todas as crianças, elas precisam brincar. São brincadeiras que ensina. A Renata ensina lá, igual ela falou, ela usa brincadeira, mas a brincadeira dela é o que ensina. Então, eles precisam brincar, correr, se divertir e realmente ser criança. Tudo isso ajuda ele. O que eu quero que a nossa psicóloga fala, a Isabela, é sobre essa importância de todo mundo estar unido, né, nessa brincadeira. Todo mundo tem que participar, a família inteira, todos os profissionais. É até bom quando é uma equipe multidisciplinar, todo mundo conversar e fazer atividades parecidas para realmente reforçar e a criança aprender mais rápido. Então, a união realmente faz a força. Faz a força. Vamos E chegar o mais que a gente, pertinho? fala sempre, né, da importância da inclusão, não é isso? Exatamente. Uma curiosidade, antigamente o autismo não se chamava autismo, era esquizofrenia infantil. Então, quando apresentavam esses sintomas, essa criança era excluída da sociedade. E hoje em dia, com informação, a gente sabe que uma coisa é esquizofrenia, outra coisa é autismo. Então, a gente tem que realmente colocar essas crianças na sociedade. E foi como ela disse, essas crianças têm que brincar como uma criança normal. Não é só fazer a terapia, é realmente poder brincar e estar dentro da sociedade. E agora, eu quero perguntar para Michele em relação a essa parte da inclusão. Como que você vê hoje a sociedade, as escolas, as famílias, as pessoas no dia a dia? Ainda é difícil essa parte da inclusão? Sim, ainda é difícil. Porque às vezes na escola falta um professor, ou às vezes tem um professor e ele não tem habilidades para lidar, porque às vezes não é só cuidar, e sim ensinar. Às vezes você também leva em algum lugar público, eles podem dar uma crise, eles ficam nervosos. A maioria das vezes as pessoas só olham e julgam, elas não têm empatia de ir ali perguntar se precisa de alguma coisa. É bom se nos lugares tivesse algum lugar que a gente poderia levar a criança, um lugar mais sossegado, para evitar esses... Aqui mesmo, tem muito estímulo. Antes o Heitor Gabriel não conseguiria ficar aqui por conta dos estímulos. Então, isso aqui tudo pode gerar uma crise. Entendi. Então, tem que ter... Os ambientes têm que se adaptar também a essa realidade. Isso também, porque né? igual... Se fosse antes, aqui ele poderia ter uma crise e eu iria levar ele para onde? Para ele se acalmar. Porque às vezes não adianta você falar, não adianta você conversar. Ele só precisa ficar quieto no canto para ele se adaptar ali e tirar os estímulos dele, que são muitos. Agora, hoje, Michele, a gente vê que você realmente tem todo esse trabalho por trás, né, da vida do Heitor. É nutricionista, é psicólogo, é a Renata, fisioterapeuta. Você conseguiu essa rede, né, para te ajudar. É fácil conseguir tudo isso? Não é fácil. Na realidade hoje do Brasil, como você vê? Não é fácil. A fila de espera é imensa. E tem muita criança esperando. Para conseguir não foi fácil. E tem que ser um tratamento contínuo, não adianta. Só algumas sessões e interromper. É um trabalho que ele sempre tem que ser contínuo. Às vezes ele vai criando habilidades, então ele vai deixando de fazer aquele tipo de terapia, mas ele precisa continuar outras. A psicóloga, às vezes a fisioterapeuta, a nutricionista. Então tem que ser um trabalho contínuo, sem falhas. Mas o interessante é que você não desistiu. Foi difícil, mas você não desistiu. Não desisto e eu fico assim, tudo que tem, que é do autismo, eu tento levar ele, tento fazer inclusão para ele no futuro ser menos dependente de mim, porque é que a gente luta para isso, é para no futuro ele ser totalmente dependente dele. Tá na sociedade, ele não vai deixar de ser autista, mas ele vai estar na sociedade sabendo lidar sozinho, sabendo resolver as questões dele. Que coisa boa. A Renata atende muitas crianças que não têm talvez uma condição financeira, né? A maioria. Como você vê essa questão que a Michele disse? Hoje em dia os pais têm essa dificuldade de realmente conseguir esse atendimento. O que você orienta para as pessoas que estão nos assistindo agora? Procurar uma unidade básica de saúde, falar com o médico, procurar aonde tem uma neuropediatra para ter um diagnóstico preciso. E esse médico provavelmente deve saber aonde tem uma casa, né, um lugar onde pode acolher essas crianças. E aí sim começar toda essa intervenção precoce. É importantíssimo começar desde pequenininho.
Que coisa boa, gente, tá vendo? Olha, conscientização, inclusão, aceitar, saber aceitar e respeitar as diferenças. É isso que a gente quer falar pra você hoje, ter muito amor. Olha que alegria que o Heitor trouxe pra gente aqui hoje. É bom demais, isso é um presente de Deus, viu, Michele? Um presente de Deus na sua vida e na vida de todos que te cercam. Quero agradecer vocês, tá?